Quando o amor atravessa a linha entre o profissional e o impossível, uma psicóloga descobre que a maior paciente que jamais teve sempre foi ela mesma. O relógio de parede marcava o som exato da rotina. Cada segundo parecia lembrar Helena do que ela precisava controlar. O tom da voz, o espaço do consultório, o limite entre ouvir e se envolver. Foi então que Lívia entrou pela porta, com o casaco gasto e o olhar de quem ainda procurava abrigo. A chuva lá fora desenhava reflexos nas janelas e, sem saber, se tornaria o símbolo delas, um espelho das emoções que tentariam conter. Lívia sentou-se devagar, como quem teme ser percebida demais. Havia algo em sua presença que desorganizava o ar. Uma fragilidade bonita, quase luminosa. Helena percebeu pela primeira vez em muito tempo que não sabia o que dizer. Estava acostumada a acolher histórias, mas aquela parecia pedir algo mais. Silêncio, talvez, ou coragem. O som da chuva contra o vidro era hipnótico. Helena se pegou observando uma gota que escorria lentamente, como se o mundo inteiro se resumisse àquele movimento. Lívia falava de um medo antigo, o de nunca ser suficiente para ninguém. Helena apenas escutava, mas por dentro sentia que cada palavra desarrumava uma gaveta esquecida dentro dela. Nos dias seguintes, o consultório se transformou num refúgio compartilhado. A cada sessão, Helena tentava manter distância, mas era impossível não se perder nos gestos distraídos de Lívia, na forma como ela torcia o anel no dedo, na honestidade crua de suas confissões. Aquilo que deveria ser profissional tornou-se um território perigoso de emoções contidas. Helena começou a perceber pequenas coincidências. Músicas que ambas citavam, memórias que se cruzavam, um mesmo tipo de solidão. Era como se o destino tivesse brincado de espelho. Quando Lívia falava sobre pintar sob a chuva, Helena lembrava-se de suas próprias madrugadas tentando escrever para se entender. Tudo nelas parecia ecoar. Na sexta sessão, Lívia chegou com os olhos marejados e um quadro embrulhado em papel craft. Disse apenas que havia pintado algo que precisava sair. Helena hesitou, mas aceitou o presente. Quando desembrulhou, viu uma janela chovendo por dentro. Era como olhar o próprio coração, translúcido, cansado e, ainda assim, cheio de vida. Naquela noite, Helena levou o quadro para casa, colocou-o sobre a escrivaninha e ficou olhando por horas, sem perceber o tempo. A imagem parecia respirar. Talvez fosse isso o que mais a assustava, ver sua alma refletida nas mãos de outra pessoa. As sessões se tornaram mais intensas. Lívia sorria com mais frequência, mas seus silêncios ganhavam novos significados. Às vezes, um simples "Como você está hoje?" fazia Helena sentir um tremor que nada tinha a ver com empatia. Era algo mais íntimo, mais perigoso, algo que ela não ousava nomear. Certo dia, durante uma tempestade, a luz do consultório piscou. As duas ficaram em silêncio, rindo nervosas. Foi um riso leve, espontâneo, como quem esquece o mundo por alguns segundos. Nesse instante, Helena entendeu que a fronteira entre terapeuta e mulher estava se dissolvendo, uma linha tênue sendo apagada pela chuva. Nos bastidores da rotina, Helena começou a escrever um diário, tentando conter o que sentia. Chamou-o de Notas de Sessão, mas entre as anotações técnicas surgiam confissões veladas. Ela me olha e eu me vejo. Preciso lembrar que não posso querer o que o dever me proíbe. Era a primeira vez que o papel parecia entender mais do que ela própria. Enquanto isso, Lívia parecia florescer. Suas palavras ganhavam leveza, suas cores voltavam ao quadro. Mas havia algo diferente em seu olhar quando falava de gratidão. Era um tipo de ternura que denunciava mais do que dizia. Helena percebeu, tarde demais, que o vínculo delas havia ultrapassado qualquer definição. A chuva se tornou uma visitante constante, como se o tempo as testasse. A cada gota, o som era o mesmo. Um lembrete de que aquilo era frágil, temporário, mas real. Helena tentava se convencer de que poderia conter o que sentia, mas o corpo humano tem seus próprios modos de lembrar o que o coração tenta esquecer. Em um dos encontros, Lívia perguntou: "Você já amou alguém que não podia?" Helena sorriu, tentando disfarçar o impacto.
Respondeu que todos nós já amamos o impossível alguma vez, mas a voz lhe saiu baixa, trêmula, quase confissão. A cada sessão, o ar ficava mais denso, como se tudo o que não era dito ocupasse o espaço entre as palavras. Havia respeito, havia ética, e havia também uma tensão delicada, impossível de negar. O quadro da janela parecia observá-las, testemunha silenciosa de algo que nascia à revelia das regras. Helena começou a evitar olhar diretamente para Lívia. Temia que o olhar revelasse mais do que deveria. Mas, quanto mais fugia, mais sentia falta daquele olhar. Era um ciclo perigoso, um labirinto de sentimentos contidos. Na última sessão, antes de uma pausa breve, Lívia se levantou, caminhou até a janela e disse: "É engraçado, né? Às vezes a gente procura cura e encontra espelho." Helena não respondeu. Apenas olhou a chuva cair e entendeu que a frase não era uma metáfora. Era uma verdade dita com o coração aberto. Quando a porta se fechou, Helena ficou sozinha no consultório. Sentiu o som do relógio de novo, mas agora o tic-tac parecia uma batida de coração. O dela. O quadro da janela ainda estava ali, mas naquela noite, pela primeira vez, Helena o cobriu com um pano. Não porque quisesse esquecer, mas porque estava pronta para admitir que lembrar doía. Lá fora, a chuva continuava. E dentro dela, algo começava a mudar de forma. O som das gotas tornou-se promessa, de cura, de erro, de destino. E Helena, sozinha no consultório escuro, sussurrou para si mesma, talvez para a própria alma: "O que faço com o que ficou?" A resposta viria depois, mas não sem dor. Helena voltou ao consultório na segunda-feira seguinte com o corpo presente, mas a mente ausente. As palavras de Lívia ecoavam nela como um eco que não sabia cessar. Procura cura e encontra espelho. Era impossível não pensar na própria história, na vida que tentava manter em ordem. Os arquivos de pacientes, os livros de psicologia, tudo parecia uma muralha contra o caos. Mas o caos já morava dentro. Antes de conhecer Lívia, a vida de Helena se resumia a rotinas: café às 7, consultas até o fim da tarde, jantares solitários e séries que ela nunca terminava. O divórcio com Clara deixara um silêncio que ela aprendeu a não nomear. O amor havia se tornado um campo minado, e ela, uma sobrevivente que já não acreditava em reconstruções. Lívia trouxe cor, mas também trouxe o risco de sentir novamente. E isso era o que mais assustava. Helena percebia, com culpa, que começava a esperar pelas quartas-feiras, que o som do elevador subindo fazia o coração acelerar. Era irracional, antiético, impossível, mas profundamente humano. Numa noite chuvosa, Helena decidiu revisitar seus diários antigos, da época do casamento. Havia neles um padrão, sempre a tentativa de compreender, de justificar o que não dava certo. Eu queria ser o porto dela, mas virei a tempestade. Talvez fosse isso que agora se repetia, o desejo de salvar alguém e o medo de se afogar junto. Lívia, por sua vez, também guardava segredos. Em uma das sessões, contou sobre a mãe, que passara anos internada por depressão. Disse que aprendera cedo a ser forte para não perder ninguém. Ao narrar, seus olhos se enchiam d'água, mas a voz permanecia firme. Helena sentiu vontade de tocá-la. Apenas um gesto, um consolo. Mas conteve-se, como quem se proíbe de respirar. Com o tempo, a relação entre as duas começou a ultrapassar as paredes do consultório, ainda que de forma discreta. Lívia enviava e-mails com reflexões sobre os temas discutidos, e Helena respondia com cuidado, sempre tentando manter a formalidade. Mas havia entrelinhas. Sempre havia. Palavras que diziam mais do que o texto permitia. Numa manhã, Helena encontrou na sua caixa de entrada uma imagem anexada. O quadro da janela, mas agora com um detalhe diferente. Do outro lado do vidro, duas silhuetas se observavam, separadas pela chuva. Sem legenda, sem explicação. Apenas aquilo. E tudo aquilo. Helena não respondeu. Salvou a imagem e a olhou por longos minutos. Sentia-se ao mesmo tempo tocada e aprisionada. A linha entre terapeuta e mulher se tornava mais fina a cada gesto. E, ao tentar ser racional, percebeu que o amor não pede permissão. Ele apenas acontece, mesmo quando não deveria.
O passado começou a pesar. A lembrança de Clara, de como tudo desmoronara, voltava como uma maré insistente. Helena se via repetindo o mesmo padrão de se doar até doer. Você sempre tenta curar o que ama, uma amiga lhe dissera certa vez. Agora entendia. Às vezes, isso é apenas outra forma de fugir de si. Lívia começou a faltar às sessões. Primeiro uma, depois duas. Mandava mensagens breves, pedindo desculpas, dizendo que precisava de espaço. Helena tentava agir com profissionalismo, mas o vazio que se instalava denunciava algo mais profundo. A ausência dela doía como um abandono que não deveria doer. Uma tarde, Helena recebeu um envelope no consultório. Dentro, uma fotografia antiga. Lívia criança, sorrindo diante de uma janela molhada de chuva. Atrás, uma frase escrita à mão. Algumas tempestades são só lembranças que pedem para ser ouvidas. Helena sentiu o peito apertar. A chuva, sempre ela, parecia ser o idioma em comum das duas. Naquela noite, sem conseguir dormir, Helena pegou o carro e foi até o ateliê onde sabia que Lívia pintava. As luzes estavam apagadas, mas, pelas frestas, viu o brilho fraco de uma vela. Bateu, hesitante. Lívia abriu a porta surpresa, e por um instante, o mundo ficou suspenso. Nenhuma das duas falou. A chuva caía pesada, e o som preenchia o que as palavras não conseguiam. Lívia parecia frágil, exausta. Helena quis abraçá-la, mas apenas disse: "Você sumiu." Lívia desviou o olhar, respondeu: "Eu precisava lembrar quem eu era sem você." Foi como levar um espelho ao rosto, doloroso e necessário. No dia seguinte, Helena tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas o consultório parecia outro, o ar diferente. O quadro da janela voltava a chamar sua atenção, como um testemunho silencioso de tudo o que ela não podia dizer. Os dias seguintes se arrastaram. Helena, pela primeira vez, pensou em interromper o atendimento. Ética, medo, amor, tudo se misturava. Ela se perguntou se era possível ser verdadeira sem ferir, ou se o silêncio era, de fato, uma forma de proteção. Enquanto isso, Lívia voltava a pintar. Em suas telas surgiam janelas, corpos de água, rostos que se desmanchavam na chuva. A arte dela parecia falar por ambas. E, sem querer, se tornava a narrativa que nenhuma das duas ousava escrever. Certo dia, Helena recebeu um convite. Era uma exposição. A Casa das Gotas. O nome soava como um segredo partilhado. No verso, apenas a frase: "Às vezes, a cura é olhar para quem te fez sentir." Helena soube naquele instante que precisava ir, mesmo que fosse o fim de tudo. Na noite da exposição, o céu chorava. Era como se o universo conspirasse para que tudo voltasse ao símbolo que as unira. Helena entrou na galeria com o coração em descompasso. As paredes estavam cobertas de quadros, todos variações da mesma cena: chuva, janelas, silhuetas. Cada uma parecia contar um pedaço da história delas. E então ela viu. No centro, um quadro grande, duas figuras de costas, diante da mesma janela. Uma com as mãos sobre o vidro, a outra apenas observando. A legenda dizia: "Sessão final." Helena sentiu as pernas falharem. Era o retrato exato do que viviam. Um amor contido, refletido, inacabado. A chuva lá fora intensificou-se e as luzes da galeria tremularam. Foi ali, cercada por arte e silêncio, que Helena entendeu. A ferida que mais doía não era amar alguém proibido, mas reconhecer-se vulnerável depois de tanto tempo tentando ser forte. O passado se abria como uma ferida antiga, e a chuva, mais uma vez, lavava tudo. Lembranças, culpas, promessas. E no reflexo do vidro da galeria, Helena viu algo que não esperava. Lívia, parada atrás dela. O destino, mais uma vez, insistia em trazê-las de volta ao mesmo lugar. Lívia estava ali, imóvel, como uma lembrança que se recusa a partir. Helena virou-se devagar, o coração descompassado, sem saber se o que sentia era alegria, medo ou rendição. Entre elas, o silêncio era quase tátil, tão cheio de significado que bastava existir. A chuva do lado de fora criava uma moldura viva ao redor das duas, como se o mundo inteiro as observasse naquele instante suspenso. "Você veio", disse Lívia.
com a voz baixa, quase um sussurro. Helena apenas assentiu. Nenhuma delas sabia por onde começar. As palavras se acumulavam na garganta, presas por anos de contenção e ética. Mas a arte, aquela galeria inteira, já havia falado por ambas. Tudo o que eu não consegui dizer está aqui, completou Lívia. Helena respirou fundo, sentindo o peso doce da verdade. Caminharam lado a lado entre os quadros. Cada tela parecia um fragmento de confissão. Em uma, 2 mãos que quase se tocavam. Em outra, uma figura sozinha diante da tempestade. Eu pintei o que vivi, disse Lívia. Helena respondeu sem pensar. E eu vivi o que você pintou. As duas sorriram, tristes e ternas. Era como admitir que o amor havia existido, mesmo que nunca tivesse sido permitido. Helena sentiu o impulso de tocar a mão de Lívia, mas conteve-se. O corpo inteiro parecia feito de contenção. Eu tentei não cruzar essa linha, confessou. Mas cada vez que eu te via, era como se o limite se apagasse. Lívia olhou-a com ternura e dor. Você nunca cruzou. Foi eu quem te esperei do outro lado. A frase ficou suspensa no ar, atravessando Helena como uma lâmina de luz. Era isso. Durante todo aquele tempo, uma esperava o que a outra não ousava dizer. O amor crescera no intervalo entre as regras e o desejo, entre o certo e o inevitável. A chuva do lado de fora engrossava. O som das gotas batendo contra o vidro parecia acompanhar o ritmo dos corações. Eu não queria te ferir, disse Helena com os olhos marejados. Mas você me curou, respondeu Lívia. E talvez seja por isso que doeu. Ficaram em silêncio por alguns segundos. A galeria se esvaziava, e a luz quente dos refletores deixava o ambiente com um tom quase sagrado. Helena sabia que aquele era o momento de escolher, entre seguir as regras que a protegiam ou se permitir viver o que a alma pedia. Quando você me olhava, eu me lembrava de quem eu era antes de me proteger de tudo, disse Helena. Eu também, respondeu Lívia. Mas às vezes, lembrar dói mais do que esquecer. A honestidade delas era uma forma de amor, mesmo que não houvesse toque, mesmo que não houvesse promessa. Helena sentiu vontade de dizer que a amava, mas percebeu que seria injusto. Lívia estava finalmente livre, inteira, voltando a si mesma. Talvez o nosso papel uma na vida da outra tenha sido esse, sussurrou Helena. Fazer lembrar. Lívia sorriu com os olhos marejados. E fazer sentir. A chuva começava a cessar, e o som das gotas tornava-se mais espaçado. Parecia um prenúncio de calmaria. Helena olhou pela janela da galeria, a mesma imagem de tantas telas, e percebeu que algo dentro dela se aquietava. Talvez o amor nem sempre precise durar para ser verdadeiro. Eu preciso seguir, disse Lívia, com voz firme, embora trêmula. Pintar outras coisas, viver fora da chuva. Helena assentiu sem conseguir responder. Era a despedida disfarçada de gratidão. Nenhuma delas chorou, talvez porque sabiam que aquele não era um fim, mas uma transformação. Antes de ir, Lívia segurou o braço de Helena por um instante. O toque foi breve, mas suficiente para selar tudo o que nunca foi dito. Obrigada por me ouvir quando eu só sabia calar, disse ela. Helena sorriu. E obrigada por me mostrar o que o silêncio pode curar. Quando Lívia saiu, o som da porta se fechando pareceu um eco longo, quase interminável. Helena permaneceu ali, diante do quadro principal, o da sessão final, e sentiu uma mistura de vazio e paz. Pela primeira vez, não quis esconder o que sentia. Apenas respirou fundo, deixando que a chuva lavasse o resto. Nos dias seguintes, o consultório de Helena ficou mais silencioso. As sessões pareciam diferentes, mais humanas. Ela descobriu que não precisava ser invencível para acolher alguém. Bastava ser honesta. A experiência com Lívia deixara marcas, mas também a lembrança de que o amor, mesmo impossível, pode ser uma forma de cura. Uma tarde, enquanto arrumava os livros, encontrou o diário onde escrevera notas de sessão. Abriu-o e leu as confissões antigas, agora com ternura. Ao final, escreveu uma nova frase. O amor não foi erro, foi espelho. Fechou o caderno com um sorriso leve. Algumas semanas depois, recebeu uma carta sem remetente. Dentro, uma fotografia, uma nova pintura, 2 janelas, agora abertas, e o céu ensolarado.
Atrás, apenas 2 palavras: estamos livres. Helena entendeu então que o símbolo havia se transformado. O quadro da janela chuvosa, que ainda decorava seu consultório, parecia diferente à luz da manhã. A chuva havia parado, tanto fora quanto dentro dela, e pela primeira vez em muito tempo, Helena abriu as cortinas, deixando o sol entrar. Os meses passaram, e o tempo, como sempre, fez o que sabe fazer melhor: reorganizar o que parecia perdido. Helena voltou à rotina, mas nada nela era igual. O consultório agora tinha plantas novas, cortinas claras e um abajur amarelado que deixava o espaço mais vivo. A antiga atmosfera de rigidez dera lugar a algo mais humano, como se a presença de Lívia ainda ecoasse ali, mas de forma suave, quase brisa. Nas manhãs, o som da chuva, antes tão doloroso, tornara-se um convite à lembrança boa. Não mais símbolo de dor, mas de passagem. Helena aprendeu a escutar sem carregar, a sentir sem se culpar. A ética continuava sendo sua bússola, mas agora o coração também participava da rota. Certa tarde, uma nova paciente entrou no consultório. Jovem, ansiosa, com o mesmo olhar de quem tenta se entender. Helena a recebeu com o mesmo cuidado de sempre, mas algo era diferente. Ela já não escondia a própria humanidade atrás de máscaras profissionais. Sabia, enfim, que ser terapeuta também era ter feridas. Enquanto ouvia, pensava em como a vida se repete, cíclica, mas sempre trazendo pequenas renovações. Era como a chuva. Nunca cai igual, nunca molha do mesmo jeito. No intervalo entre as falas da paciente, Helena olhou para o quadro da janela, ainda pendurado, mas agora ladeado por uma pintura nova que ela mesma comprara. Uma paisagem ensolarada. Juntas, as 2 telas formavam uma espécie de antes e depois. Às vezes, o passado ainda lhe visitava. Um cheiro, uma música, um relâmpago de memória. Nessas horas, ela sorria, aceitando que algumas histórias não precisam de continuação, apenas de lembrança. O amor, descobriu, não morre, apenas muda de casa dentro da gente. Numa manhã chuvosa, Helena decidiu escrever uma carta que nunca enviaria. Não para Lívia, mas para si mesma. Querida eu, não temas o que sentes. O amor é apenas a forma mais sincera de reconhecer o outro dentro de ti. E se um dia ele se torna impossível, ainda assim é verdadeiro. Dobrou a carta e guardou entre as páginas do diário. Semanas depois, ao caminhar por uma feira de arte, Helena reconheceu o estilo de um quadro. Parou. Era de Lívia. Um mar tranquilo, céu aberto, nenhuma janela. No canto, discretamente, a assinatura. Sentiu o coração se aquecer. A mensagem estava ali. Ambas tinham atravessado a tempestade. Ela comprou o quadro e o levou para casa. Colocou-o acima da cama, bem no centro. Era leve, luminoso, e quando o sol da manhã batia, parecia quase respirar. A chuva, finalmente, se transformara em luz. Às vezes, ao final do dia, Helena acendia uma vela e observava o reflexo dos quadros nas paredes. O passado se projetava ali, mas sem dor. Era apenas memória. E ela compreendia, em silêncio, que tudo havia valido a pena, até o que não pôde ser. Numa sessão, um paciente lhe perguntou se ela acreditava na cura. Helena sorriu e respondeu: acredito no movimento. E explicou: cura não é apagar o que doeu, é continuar mesmo assim. Enquanto dizia, lembrou-se de Lívia, e a resposta soou verdadeira. Naquele mesmo dia, ao sair do consultório, a chuva começou a cair de leve. Helena abriu o guarda-chuva, olhou para cima e riu sozinha. O som das gotas era familiar, mas agora soava como música. Uma velha canção sobre recomeços. De repente, uma mensagem chegou no celular. Uma foto enviada de um número sem nome. Era uma janela aberta, cortinas esvoaçando, e o céu limpo, sem texto, sem assinatura. Helena não precisou de legenda, apenas sorriu, guardou o celular no bolso e continuou andando pela calçada molhada. As poças refletiam o mundo em fragmentos, como espelhos de um passado reconciliado. E em cada reflexo, ela via não o que perdeu, mas o que aprendeu.
O vento soprou, leve. A chuva cessou devagar. Helena respirou fundo e sentiu o ar novo. O ar de quem, enfim, entendeu que algumas histórias não terminam, apenas mudam de tom. E ao atravessar a rua, o céu abriu num feixe de luz dourada. Era como se o mundo inteiro dissesse: agora você pode seguir. Helena e Lívia jamais voltaram a se ver, mas ambas continuaram a existir uma na outra, como duas notas de uma mesma canção, tocadas em tempos diferentes. A chuva, antes fronteira, tornara-se ponte. Nos dias de sol, Helena ainda olhava para o céu e pensava na janela que um dia choveu por dentro. Agora sabia: o amor não precisa ser vivido para ser verdadeiro, basta ter sido sentido. E quando o som distante da chuva voltava, ela sorria, porque já não doía. Era apenas o eco de algo bonito que a ensinou a respirar de novo. Se essa história te tocou, inscreva-se em Entre Elas e caminhe com a gente. Cada história é um lembrete de que o amor sempre encontra um caminho.